Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema. O nosso tema já se encontra aqui na tela, olha só. O segredo da morte. Muito bem. O nosso verso para memorizar de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Tá bom? Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo nesse momento. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão e o nosso louvor. Senhor, perdoe os nossos pecados, nos batiza com o Espírito Santo. Onde esse vídeo chegar, que o Espírito Santo abra o entendimento dos seus filhos, para que eles possam se preparar para a breve volta de Jesus. Nós te oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Olha só, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, dê o seu ok, o seu beleza e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam chegar ao mesmo conhecimento que você vai chegar depois que você assistir esse vídeo, tá bom? Demais, pegue a sua Bíblia, porque a minha já se encontra aqui, se bem que os textos bíblicos estarão aqui na tela, tá bom? Então olha só, o segredo da morte. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Abre sua Bíblia lá. Pegou a sua Bíblia? Vamos ler comigo. Está escrito assim. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, disse ele, viverá. Queridos, estamos vivendo num momento difícil da história desse mundo, onde pessoas estão descansando, morrendo. Não é fácil para os familiares, mas eu tenho uma boa notícia para você. Olha só, amigo. A primeira família a sofrer com a morte foi os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Foram criados no Jardim do Éden, perfeito, e o Jardim do Éden estava ali perfeito. Deus os colocou ali para que eles pudessem ser felizes e viver eternamente. Mas a Bíblia diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. A morte é uma consequência do pecado. Então, meu amigo, os primeiros a sofrer com isso foram então nossos primeiros pais, Adão e Eva. Lá no próprio Jardim do Éden, esse casal, depois que pecou, tiveram que matar uma inocente vítima. Um cordeiro, eles tiveram que matar. Só que esse cordeiro apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então imagine a dor de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, tendo que matar aquele animal lá no Jardim do Éden. Isso está em Gênesis 3, versos 21, que lá diz que Deus fez vestimenta de peles de animal para Adão e Eva, de peles de cordeiro. É claro que essa vestimenta simboliza a justiça de Cristo, não é? E aquele animal simbolizava Jesus Cristo. Então, quando Adão e Eva estavam matando aquela inocente vítima, eles estavam sabendo que no futuro, bem próximo, o nosso Senhor e Salvador, a inocente vítima, viria para morrer pelos pecados de Adão e Eva e da sua descendência. Então não foi fácil para os nossos primeiros pais, para Adão e Eva. Agora, o pior ainda estava por vir, porque eles foram expulsos do Jardim do Éden. E então Deus havia prometido que haveria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então Adão e Eva tiveram o seu primeiro filho. Caim foi o primeiro. E o segundo foi Abel. A esperança surgiu. Adão e Eva ficaram imaginando, bom, tem que ser um dos dois. Um desses dois tem que ser aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas Adão e Eva viram as suas esperanças se esvair quando Caim matou o seu irmão Abel. Imagine a dor e o sofrimento mais uma vez desse casal. Em ver que agora não tinha sido apenas um animal, mas agora um ente querido seu, alguém da sua própria família, do seu próprio sangue, Abel, tinha sido morto por causa do seu irmão. Então a dor foi muito grande, a perca foi muito grande, mas amigo, eles se superaram. Amém? E eu quero dizer para você, através desse vídeo, que talvez você tenha perdido um ente querido em meio a essa situação que estamos vivendo. A dor tem sido muito grande, mas a esperança. Havia esperança para Abel. Amém? Ele acreditou em Deus. Ele foi fiel a Deus. E em breve ele vai ressuscitar. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não foi fácil para Maria, mãe de Jesus, ver o seu filho trilhar aquele caminho que ele trilhou. Caminho de sofrimento e por fim da cruz. Ser morto, mas foi morto por uma causa maior. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Amém? Amigos, não foi fácil para Marta e Maria ver o seu irmão Lázaro enfermo, doente. Elas mandaram a notícia para Jesus. Jesus não se encontrava presente naquele momento. E a notícia chegou. O mensageiro foi lá até Jesus e disse para Jesus o que estava acontecendo. Mas Jesus ainda demorou 2 dias. Por que será que Jesus demorou tanto para atender o chamado de Marta e Maria? Por que Jesus às vezes demora para atender a sua oração? É porque há tempo para tudo. E Jesus é sempre o Senhor de tudo e de todos. Ele não perde o controle de nada. Tudo está sob o seu comando, sob o seu controle. Amém? Jesus foi até a casa de Lázaro, Marta e Maria. Mas quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto. E já tinha sido sepultado. E já fazia 4 dias. Elas chegaram para Jesus e disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: seu irmão há de ressuscitar. E uma delas disse: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus disse: então, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, glória a Deus. Sim, Jesus mandou que tirasse a pedra. O que o homem pode fazer, Deus não faz. Entendeu? Tirar a pedra o homem podia fazer, mas ressuscitar Lázaro, isso o homem não podia fazer. Mas Jesus podia fazer. E então Jesus se dirigiu ali à sepultura de Lázaro e ele disse: Lázaro, saia para fora. É claro que alguém disse: mas Senhor, já cheira mal, porque está morto já faz 4 dias. Jesus disse: eu não te disse que se crer, verás a glória de Deus? Aleluia. Sim, amigo, que maravilha. Ainda bem que Jesus disse: Lázaro, o nome dele, saia para fora. Porque se Jesus não tivesse chamado pelo nome de Lázaro, você não tem ideia de quantos teriam ressuscitado naquele momento. Queridos, outro detalhe. Quando Jesus disse: Lázaro, saia para fora, Jesus estava apontando para a sepultura de Lázaro. Jesus não disse: Lázaro, desça do céu, como alguns acreditam que quando você morre, você já vai para o céu, já está lá no céu. Lázaro já estava morto há 4 dias, mas Jesus olhou para a sepultura, a tumba, e disse: Lázaro, saia para fora. E Lázaro saiu. Amém? Queridos, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só, amigo. Aqui no Salmo 116, versículo 15, está escrito: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Amém? Preciosa para o Senhor é a morte dos seus santos. Querido, eu quero que você avance comigo nesse tema, porque eu tenho algo muito importante para dizer para você nesse momento difícil em que estamos vivendo. Nesse momento difícil em que, quem sabe, você perdeu alguém da sua família, perdeu um ente querido, e eu sei que muitos ainda vão perder pessoas da sua família. Eu sei que o momento está difícil para você, mas eu quero trazer algo importante para você nesse momento. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 57, e o verso que vamos ler é 1 e o 2. Eu coloquei um título lá em cima desse tema, desse capítulo, e o título que eu coloquei é esse aqui, ó: o justo é levado antes que venha o mal. Vamos confirmar isso? Abriu a sua Bíblia? Então leia comigo, eu tenho o texto bíblico aqui. O versículo 1 diz: perece o justo e não há quem se impressione com isso. E os homens piedosos são arrebatados e não há ninguém que entenda, pois o justo é levado antes que venha o mal. E o versículo 2 ainda diz: entra em paz, descansam nas suas camas todos os que andam na retidão. Queridos, esse texto bíblico ele é muito importante. Por que ele é muito importante para esse momento? Porque nós estamos prestes a entrar em um momento mais difícil do que o que estamos vivendo agora. Estamos prestes a entrar em um momento de uma grande crise, de uma angústia muito maior do que essa que estamos enfrentando agora. Mas antes dessa angústia muito maior acontecer, Deus vai permitir que o justo seja levado antes que venha esse mal. Então, amigo, preste atenção comigo aqui, porque agora eu quero ler um texto da escritora americana. Eu vou ler alguns textos da escritora americana agora, e eu quero que você preste bastante atenção. O comentário da escritora americana se encontra no seu livro Eventos Finais. O capítulo que vamos ler, onde está escrita a citação, é o capítulo 18. E o título desse capítulo é As 7 Últimas Pragas e o Justo. E a página que vamos ler é a página 220. A página 220, se o seu livro Eventos Finais for desse aqui.
do mais antigo, tá bom? Então, se for do mais antigo, desse aqui, a página é a página de número 220. Mas se for do mais moderno, o mais novo, é só você ir lá no capítulo 18 e as 7 últimas pragas e o justo, e você vai encontrar essa citação lá, tá bom? Olha só, está aqui, começa assim: muitos serão levados a repousar. Então a informação que eu vou passar para você quando a gente ler esse comentário dela agora completo, antes de ler, é que muitos vão descansar no Senhor, tá bom? Muitos cristãos vão morrer quando? Daqui para frente. Então leia comigo para você entender. Diz assim: muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo de tribulação venha sobre o nosso mundo. O Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos hão de ser removidos antes do tempo de angústia. Olha só, haveremos de ver de novo nossos filhos, havemos de encontrar-nos com Ele e reconhecê-los nas cortes celestiais. Amém? Amigo, perece o justo e não há quem se impressione com isso. O justo é levado antes que venha o mal. Antes que essa crise maior, essa grande tribulação aconteça no nosso mundo propriamente dito, Deus vai permitir que muitos dos seus filhos descansem no Senhor. Querido, talvez você não esteja entendendo porque pastor está morrendo, porque filhos de pastor, mulheres de pastor estão morrendo. Talvez você esteja desesperado com isso. Muitas pessoas estão desesperadas, estão achando o nosso Deus como um Deus injusto, né? Se Deus é amor, por que Ele está permitindo isso? Se Deus é amor, porque Ele permitiu que o meu esposo, a minha esposa morreu, porque o meu filho morreu. Amigo, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. Estamos prestes a entrar numa grande crise, o tempo de angústia tal como nunca houve, a grande tribulação. E Deus sabe muito bem que o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa não vai suportar essa crise. E por isso ele já usou o profeta Isaías para dizer que o justo é levado antes que venha o mal, né? Não é levado para o céu, não, arrebatado não. É levado para a sepultura, vai morrer antes que venha essa grande crise, essa grande prova de fogo. Então, se você já tem perdido um ente querido agora, eu quero dizer para você que há esperança. Se ele morreu no Senhor, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha, a Igreja Adventista, na sua revista, ela tem registrado a morte de muitas pessoas que têm morrido, que têm descansado no Senhor. Mas daqui para frente, vai morrer tantos que a igreja não vai conseguir dar conta de destacar quantos morreram. Porque serão muitos que vão morrer daqui para frente, antes da grande tribulação, antes do fechamento da porta da graça, antes que a prova de fogo do tempo de angústia, tal como nunca houve, comece propriamente dito. Deus vai permitir isso porque Ele sabe que essas pessoas não vão suportar. Então, por amor a essas pessoas e para o bem dela, para a sua própria salvação, Ele vai permitir que essas pessoas descansem nele. Descansem no Senhor. E você vai saber daqui para frente quem serão essas pessoas, ou seja, como serão essas pessoas, se é crianças, se é idosos, quem serão, né? Dentro desse contexto, tá bom? Mas a partir de agora, fica sabendo que muitos serão levados a repousar. Muitos vão descansar no Senhor antes que a prova de fogo, o tempo de tribulação, o tempo de angústia comece. Amigo, não se desespere. Deus é contigo. Ele ama você e ama a sua família, e Ele quer o melhor para você, para mim, para cada um de nós. Olha só, eu quero ler um outro comentário da escritora americana que se encontra lá no seu livro Eventos Finais, agora na página 33. Página 33 desse mesmo aqui, tá bom? Desse mesmo aqui. Olha só, o capítulo, você vai encontrar essa citação no capítulo 3, que tem como título Quando sucederão estas coisas, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, não é prudente ter filhos agora. Olhe o comentário da escritora americana sobre este assunto. Leia comigo. Na realidade, não é prudente ter filhos agora. O tempo é curto e os perigos dos últimos dias estão sobre nós. E as crianças, em grande parte, serão levadas antes disso. Amigo, isso é muito sério. É muito sério. Olha só. Na realidade, irmão, não é prudente ter filhos agora. Amigos, estamos prestes a entrar no tempo de angústia tal como nunca houve, né?
Eu sei que tem vídeos aí no YouTube aplicando Mateus capítulo 24 lá, quando Jesus falou, ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Eu sei que tem vídeos no YouTube, até de pessoas intelectuais, pastores, dizendo que aquilo ali não tem nada a ver com o nosso momento aqui agora, né? Queridos, tem tudo a ver, tá bom? Não, porque olhe para onde Jesus aplicou o texto. Jesus estava se referindo lá à destruição de Jerusalém. Jesus estava ali se referindo àquele momento ali da fuga, né? Que Jesus disse lá, olha, quando veio o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então a aplicação, não, olha lá para o povo lá daquela época. Ei, querido, sai fora dessa ideia, que essa ideia aí tá fora. Olha o que a escritora americana está escrevendo, olha só. Na realidade, não é prudente ter filhos quando? Agora. Ela viveu lá? Não, ela não viveu lá, tá bom? Isso é desde o momento lá que ela se tornou escritora americana, que ela escreveu esse assunto, que está valendo, entendeu? E está valendo para nós hoje, aqui e agora. Olha só, na realidade não é prudente ter filhos agora. O tempo é curto e os perigos dos últimos dias estão sobre nós. E as crianças em grande parte serão levadas. Quem vai descansar no Senhor? As crianças. Muitas. Olha, as crianças em grande parte. Não serão poucas crianças. É bem verdade que haverá algumas crianças que estarão ali pregando no momento do alto clamor. Algumas crianças receberão a chuva serôdia, o batismo do Espírito Santo e darão o alto clamor. Não serão todas. A maioria, em grande parte, nesse momento, vai descansar no Senhor. Mas vai descansar? O seu filho vai morrer? Vai. Mas vai morrer por quê? Porque o justo é levado antes que venha o mal. Deus sabe que o seu filho não vai suportar a crise, a grande tribulação, a grande prova. E Ele vai permitir, então, que seu filho descanse no Senhor. Então, se você já da agora está perdendo alguém da sua família, um ente querido, se você é um cristão, um servo de Deus, não precisa se desesperar. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A escritora americana disse lá na outra citação que nós haveremos de nos encontrar com nossos filhos nas cortes celestiais. Há esperança para a família. Amém? Não fique desesperado, não precisa blasfemar contra Deus. No ano de 2019, eu e a minha esposa Márcia fomos contratados pela Associação Bahia e fomos para a Bahia. Chegamos lá no dia 7 de março. A gente ia fazer evangelismo lá na Bahia. Chegamos 5 horas da manhã na rodoviária lá de Salvador. Encontramos ali com alguns companheiros evangelistas e começamos a conversar quando de repente a gente viu uma moça lá que estava fora de si, falando algumas coisas, e aí um dos nossos evangelistas fez o seguinte comentário: rapaz, agora recentemente teve uma irmã que o seu filho foi batizado lá na igreja, mas depois que ele se batizou aconteceu algo, ele passou por um momento difícil e ele morreu. Essa mãe ficou desesperada. E ela disse que não acredita mais em Deus. Deixou de acreditar em Deus porque Deus tinha levado o seu filho. Oh, queridos, agora não é um momento para desacreditar em Deus. Se tem um momento que a gente precisa crer em Deus, é agora. Você não precisa se desesperar porque Deus permitiu que alguém da sua família descansou. O seu esposo ou a sua esposa é alguém da sua família. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Precisamos continuar acreditando em Deus e nas suas promessas, amém? Então daqui para frente, você vai ver o que eu estou dizendo acontecer. Daqui para frente, você vai perceber que milhares de cristãos estarão descansando no Senhor. Não fique preocupado, não se desespere, mas fique firme no Senhor, que em breve você vai se encontrar com o seu ente querido, com alguém da sua família. Amém? Olha só, eu quero avançar no tempo aqui com você. E eu quero que você leia comigo aqui o que está escrito lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Olha o que eu coloquei aqui. Precioso é o dia da morte. Olha o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. Leia comigo. Melhor é a boa fama do que o guento. Precioso é o dia da morte do que o dia do nascimento. Amém? Olha só. Precioso é o dia da morte. É melhor do que o dia do nascimento. Por que o dia da morte é mais precioso para Deus do que o dia do nascimento?
Quando você nasce, você vai começar uma jornada. E você não sabe como é que vai ser o final da sua jornada, né? Se você vai morrer no Senhor. Se você morrer sem o Senhor Jesus, sem a esperança da salvação, você está perdido. Então não há esperança para essas pessoas. Mas para aqueles que são servos do Senhor, que confiam no Senhor, a morte é um sono. A morte não é o fim. Alguns chegam a dizer assim, ó, existe solução para tudo, só não há solução para a morte. Eu quero lhe dizer que há solução para a morte. E essa solução se chama o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segredo da morte é Jesus Cristo. Quem crê em mim, disse ele, ainda que morra, viverá. Amém? Então, meu amigo, precioso é o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é a morte dos seus fiéis, dos servos do Senhor para o Senhor. Amém? Amigo, quando você lê Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9 a 11, lá vai mencionar a abertura do 5º selo. Lá vai mencionar as almas que estão debaixo do altar, os mártires que morreram no Senhor. E eles, diz lá que eles estão clamando, até quando o soberano Senhor não julga e não vinga o nosso sangue, né? E é dito que eles devem descansar na tumba, na sepultura. É dado a eles vestiduras brancas, representando as vestes da justiça de Cristo. Ou seja, eles estão salvos, estão lá na tumba, descansando. Mas o seu sangue está clamando por justiça. E é dito, né, que eles devem descansar até se completar o número daqueles que devem morrer, como igualmente eles foram. Eles morreram martirizados, né? Muitos foram queimados na fogueira, muito foi jogado às feras, né? Enfim, o diabo tem 1000 maneiras de querer matar o povo de Deus. Eu quero te dizer que antes da prova de fogo, do tempo de tribulação, do tempo de angústia, tal como nunca houve acontecer, Deus vai permitir que o seu povo descanse. E eu quero lhe dizer que não será apenas as crianças. Haverá as crianças, o momento das crianças, mas haverá também o momento de pessoas idosas, tá bom? E até pessoas jovens, novas, que Deus sabe que não vai suportar. Ele vai permitir que essas pessoas morram no Senhor. Se não morrer por uma morte normal, vai morrer por uma outra morte, né? Vai ser mártir. Mártir por amor a Cristo, tá bom? Eu não sei se você está preparado para isso, mas uma coisa eu tenho que lhe dizer. Depois do fechamento da porta da herança, nenhum servo de Deus vai morrer mais. Os justos vivos vão continuar justos vivos, vivos continuando até a volta de Jesus, tá bom? Então, a partir daqui para frente, principalmente quando sair a lei dominical, que é a perseguição começar, aí você vai ver muitos cristãos serem pegos, serem presos, serem queimados vivos, como hoje já está acontecendo aí em alguns países por aí afora. Então, se prepara, porque pode ser que seja alguém da minha família, alguém da sua família, né? Não sei, Deus é que sabe, mas uma coisa eu sei: o justo é levado antes que venha o mal. Quem crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Amigo, vamos continuar com a nossa fé no nosso Deus. Não se desespere. Continue confiante, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Amém? Olha só, eu quero ler com você agora o que está escrito lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Eu coloquei aqui um título: Felizes os que morrem no Senhor, porque é isso que o texto bíblico lá diz. Lê comigo. Versículo 13 de Apocalipse 14. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descanse do seu trabalho, pois as suas obras os acompanham. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Felizes são aqueles que morrem no Senhor. Para esses há esperança. Não precisa ficar desesperado, meu irmão. Não precisa ficar desesperado, minha irmã. Eu sei que a perca de um ente querido não é fácil. A dor é grande. Mas Jó, ele perdeu 10 filhos de uma vez só. E ele não ficou desesperado. Ele não abandonou a fé. Ele não abandonou a sua esperança. Ele continuou firme com a sua fé em Deus. E você e eu precisamos, em meio a esse momento difícil que estamos vivendo e vamos viver, continuar com a nossa fé firme, inabalável no Senhor. Amém? Por quê? Porque bem-aventurado, felizes são aqueles que morrem no Senhor. Para eles
a esperança, tá bom? A esperança para minha família e a esperança para sua família. Querido, eu quero que você leia comigo uma outra citação da escritora americana, que se encontra lá no seu livro Eventos Finais. Agora o capítulo vai ser o capítulo 10 e o título lá é O Pequeno Tempo de Angústia. Tá? Esse pequeno tempo de angústia é um tempo de angústia que começa antes do próprio tempo de angústia, tal como nunca houve, antes da grande crise. E é justamente nesse momento aqui, desse pequeno tempo de angústia, que começa com o decreto dominical, que muitas coisas irão acontecer. E preste atenção que a escritora americana escreveu, nesse aqui, tá bom? Você vai encontrar lá na página de número 130, tá bom? Se você tiver o outro, o mais moderno, o mais novo, procura lá o capítulo, o 10, que você vai encontrar essa citação lá. Lê comigo. Diz assim: muitos serão encarcerados. Você está pronto para ver alguém da sua família ou você mesmo sendo preso, levado para a cadeia, para a prisão? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Tá? E vai acontecer coisas piores do que isso. Olha só. Muitos serão encarcerados. Olha só. Muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida. Bom, no YouTube existem muitos vídeos falando sobre a questão de sair das cidades, de fugir das grandes cidades. Eu quero dar uma pequena contribuição nesse momento dentro desse assunto. Cícero, quando é que a gente deve fugir das cidades? Olha, existem 3 momentos, 3, e eu vou agora citar os 3. Qual é o primeiro momento da gente sair? Que a gente tem que sair das grandes cidades. Amigo, o primeiro momento da gente sair das grandes cidades é desde quando a escritora americana escreveu lá que o povo de Deus não devia morar nas cidades. Tá bom? Não, o povo de Deus não deve morar nas grandes cidades. Desde o momento que ela escreveu, que já está valendo isso aí para o povo de Deus que viveu de lá para cá. Mas quando isso está valendo para mim aqui, está valendo para mim hoje. Está valendo para você. Então, qual é o primeiro momento de sair da grande cidade? Eu quero dizer que o momento é hoje. É agora. Se você puder sair das grandes cidades, agora, hoje, saia. Porque está valendo desde quando ele escreveu até esse momento aqui, agora. Tá bom? Qual será então o segundo momento? O segundo momento ela escreveu. É o momento da lei dominical. Ela disse que como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era um sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, ao arrogar-se a nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será então tempo de abandonar as grandes cidades. Passo preparatório ao sair das menores para lares escondidos entre as florestas e montanhas. Então, o segundo momento é quando sair a lei dominical. Amigo, quem sair agora terá uma grande vantagem sobre aqueles que vão sair quando sair a lei dominical, porque nesse momento já será muito mais complicado, muito mais difícil, tá bom? Mas o segundo momento é quando sair a lei dominical. Cícero, e quando será o terceiro momento de sair? Bom, vocês sabem que aqui nesse livro Eventos Finais tem um capítulo As Cidades. Leia esse capítulo lá e você vai perceber que lá ela vai comentar que nem todos poderão sair das cidades. Tá bom? Então o terceiro momento é quando a gente encerrar a pregação do evangelho em todo o mundo. Então os fiéis de Deus vão se reunir em grupos, né? E vão então abandonar as cidades. É claro que nesse momento muitos serão sendo pegos e presos, muitos já foram presos antes, né? Tá? Mas nesse momento muitos serão ainda pegos e presos, tá bom? Ok? Será muito mais difícil, mas naquele momento o seu pão lhe será dado e a sua água será certa. Deus será o nosso refúgio, como sempre, fortaleza, o nosso socorro bem presente na tribulação. Então, amigo, leia esse capítulo lá, o capítulo 10, que é dentro desse contexto aí, que a escritura americana está colocando isso, tá bom? Muitos serão aí, então, estarão vivendo, então, esse momento muito difícil nesse período aí. Agora, olha só, deixa só, eu não concluí o texto todo lá, né? Eu não concluí o texto todo. Eu vou voltar um pouquinho, né? Vou voltar um pouquinho aqui. Olha só, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ok. Deixa eu avançar então. Vamos avançar aqui. Preste atenção. Eu vou avançar aqui. Aqui comigo então. Preste atenção aqui. Esse comentário aqui, a gente já avançou, já deu, tá bom?
esse comentário aqui. Agora, olha só, como eu não concluí o comentário ali por completo, eu ainda tenho alguma coisa para comentar lá dentro, eu vou comentar lá agora de novo, para que você possa entender de uma forma mais clara, tá bom? O que eu tenho a explicar dentro desse assunto. Então deixa eu voltar lá a imagem, que eu passei a imagem e não concluí, tá? Aqui, eu disse, muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a própria vida, foi isso que eu comentei. E a continuação diz, e muitos serão mártires por amor a Cristo. Muitos serão mártires? Sim. Muitos serão martirizados. Muitos serão mortos nesse período aqui, desse pequeno tempo de angústia. Não será fácil, tá bom? Não será fácil. Então, muitos serão mártires por amor a Cristo. Olha a continuação. Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com risco de prisão, perda de propriedade e da própria vida para defender a lei de Deus. Perda de propriedade? Sim, amigo. Perda de propriedade. Você fica aí só acumulando tesouro nesse mundo, para quê? E vai ficar com isso até quando? A obra está caminhando para o seu desfecho final e você não quer envolver aí na obra os seus bens materiais. Vai perder, porque quando a porta da graça se fechar, casas e terras serão de nenhuma utilidade para o povo de Deus, tá bom? Não terá nenhuma utilidade. Então, se você tem que fazer alguma coisa, faça agora. Se você tem que vender alguma coisa para ajudar na contribuição aí da obra, faça agora, tá bom? Porque depois não dará mais tempo, tá bom? Não dará mais tempo. Então, você vai perder, tá bom? Perder a propriedade e, quem sabe, talvez a própria vida. Então, muito cuidado. Estamos caminhando para esse momento dessa grande crise. E o Senhor nosso Deus sabe de todas as coisas. Então, não se esqueça de que você tem que estar aí, envolvido aí com a pregação do Evangelho. Tá bom? Eu quero ler uma outra citação da escritora americana, que se encontra no livro Eventos Finais, lá na página 219 e na página 220. O capítulo continua sendo 18, as 7 últimas pragas e o justo. Nem sempre é prudente suplicar cura. Olha o que ela escreveu. Leia comigo. Nem sempre é prudente suplicar cura incondicional. Ele sabe se aqueles em favor de quem se faz petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam caso vivessem. Conhece o fim desde o princípio. Amigo, eu não estou querendo dizer que você não deva orar, né, pelo seu ente querido, por algum amigo que se encontra enfermo. Não é nada disso. Mas eu quero que você tenha consciência de que agora, nesses últimos dias, muitos irão descansar no Senhor, muitos irão perecer, morrer no Senhor, né? E que quando você vê alguns desses enfermos, a sua oração seja tipo aquela de Jesus. Senhor, se possível, passa dele essa situação, esse cálice, mas se assim não for, seja feita a sua vontade, tá bom? Deus não vai responder algumas orações que serão feitas agora para a salvação de certas pessoas, porque Ele sabe que aquela pessoa não vai suportar a crise. E por amor ainda a essa pessoa, Ele vai permitir que ela descanse, que ela morra no Senhor, tá bom? Antes que seja tarde demais. Eu quero fazer um outro comentário agora com você, em cima de uma outra citação da escritora americana. No seu livro Eventos Finais, agora na página de número 33, o capítulo é o 3, quando sucederão estas coisas. Olha só, quanto menor o número de casamentos, melhor. Muito bem, olha só, leia comigo. Nesse século do mundo, quando as cenas da história terrestre em breve hão de terminar, e estamos prestes a entrar no tempo de angústia tal como nunca houve, quanto menor o número de casamentos realizados, tanto melhor para todos os homens e mulheres. Olha só, eu tenho uma má notícia para você que está pensando em se casar agora, no momento que estamos vivendo. Amigo, quanto menor o número de casamentos, melhor, tanto para homens e para mulheres nesses últimos dias. É bem verdade que Jesus disse, claro, se referindo aos ímpios, que seria como nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se casamento, né? Assim vai ser na vinda do Filho do Homem. As pessoas vão se continuar casando e dando-se em casamento. Mas isso, irmão, é para os ímpios, para o povo de Deus. Eu não estou dizendo que você não deva casar, mas abra o seu olho. Porque se você casa, você vai querer ter filhos. Se você casa, você vai querer ter casa. As coisas não estão fáceis. Para uma pessoa, imagine para duas. Mas você pode dizer, não, Deus vai cuidar de mim. Deus cuida de todos. Deus cuida de todos. Mas olha o conselho da escritora americana.
nesse século do mundo, quando as cenas da história terrestre em breve hão de terminar e estamos prestes a entrar no tempo de angústia tal como nunca houve. Quanto menor o número de casamento, melhor, irmão. Melhor. Então eu quero terminar essa série chamando a sua atenção. Se você está pensando em se casar, amigo, se case. Mas eu quero lhe dizer que será muito complicado a situação nesses últimos dias. Muito difícil, né? Quem sabe você vai ver, quem sabe a sua esposa, quem sabe o seu filho, porque quem casa quer ter filhos, não é? E aí o seu filho passando por um momento aí nessa crise, porque as pessoas usarão até os seus filhos para que você possa renunciar à sua fé. E Deus vai permitir que as crianças e os idosos descansem no Senhor. Você está pronto para enfrentar isso? Meu amigo, minha amiga, eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você gostou desse vídeo e quer ser um colaborador do nosso canal, aqui está o número da nossa conta, aqui está o Pix para que você possa fazer a sua doação. Que Deus te abençoe, Maranata para você. Não se desespere se um ente querido seu estiver descansando no Senhor, tá bom? O justo é levado antes que venha o mal. Deus abençoe, Maranata para você e até a próxima. Fica com Deus.